Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ícaro Jean, eu faço parte da equipe da Uniconte Contabilidade e nós estamos em home office. Ajeitei aqui o meu celular em um canto aqui da minha casa para que a gente possa dialogar. E eu fazendo um estudo, fazendo uma análise, eu encontrei algumas dicas importantes para você que tem uma empresa, independente do tamanho dela, e tá aqui na tela do meu computador e eu gostaria de passar para você. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela vai ser o ponto chave para que você consiga entender este vídeo do início ao fim. Então, vamos à pergunta. Eu gostaria que vocês se respondessem. Eu não vou estar aí do seu lado para saber sua resposta, mas eu gostaria que vocês se respondessem. Por acaso, você, empresário ou empresária, voltando a dizer, independente do tamanho da sua empresa, você gostaria de ver a sua empresa com mais fôlego no controle financeiro? Se a sua resposta foi sim, eu quero que você fique até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar para que outras pessoas recebam essas informações. E neste vídeo eu vou deixar para vocês 5 dicas, pessoal. 5 dicas para que vocês consigam melhorar o controle financeiro da sua empresa, tá? Então eu vou começar pela dica de número 5. Lembrando, uma não é mais importante que a outra, porém uma complementa a outra, então fique até o final do vídeo. Dica de número 5: corte os gastos desnecessários da sua empresa. Os gastos desnecessários são aqueles gastos que a gente não consegue enxergar para onde que está indo o dinheiro. Então, assim como na nossa vida particular, na nossa vida física, né, digamos que desta forma, a gente tem que saber para onde que está indo o nosso dinheiro. E às vezes, o custo de uma bala, de um chiclete, né, ou de um objeto supérfluo ou qualquer outra coisa, a gente não vai saber para onde foi. E na empresa, a gente tem que ter o controle de tudo que nós estamos gastando. E a partir daí, a gente tem que cortar os gastos desnecessários. Os gastos desnecessários, às vezes, a gente não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você faz um marketing digital de forma errada. Isso é um gasto desnecessário. Então é mais fácil você encontrar maneiras que você consiga ter resultado, porque todo o marketing da sua empresa ele é como se fosse um investimento. Todo investimento ele tem um custo inicial e um retorno. Se por acaso você não está tendo esse processo de custo inicial e retorno, alguma coisa está errado. Então isso é desnecessário. Esse é um exemplo dentre outros e vários gastos desnecessários. Então fique atento. Dica de número 5: corta os gastos desnecessários, ok? Então vamos à dica de número 4. Comece a fazer o planejamento financeiro quanto antes. Veja bem, essa dica de número 4 faz total sentido com a dica de número 5. Então você tem que fazer o controle financeiro o quanto antes. Você precisa saber o que você tem de receita, o que você tem de despesa, o quanto tem de líquido de lucro para sua empresa. Lembrando que todas as despesas da sua empresa, desde o clips que você compra para algo administrativo, até o salário final do seu funcionário ou dos seus funcionários. Então esse controle é muito importante. Você tem que saber tudo o que acontece dentro da sua empresa. O controle financeiro de uma empresa é a história da empresa. Então você precisa saber da história da sua empresa de forma diária, a, às vezes semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual e assim por diante. Se você começar a trabalhar desta forma, você vai conseguir entender melhor o seu negócio. Então, controle. Tenha o planejamento financeiro da sua empresa. E planejamento, ele entra até nos futuros investimentos. Ok? Então, por exemplo, você quer comprar uma máquina ou algo que melhore o seu procedimento, algo que por acaso vai fazer você crescer ainda mais. Então, essa compra dessa máquina, desse objeto ou de qualquer outra contratação, você pode colocar dentro do planejamento financeiro da sua empresa sem que você tenha prejuízo e também que você não fique
perdido, de forma que, eu estou gastando a mais do que eu deveria, eu estou tirando mais dinheiro do meu lucro do que eu deveria e vice-versa. Então tenha um controle disso e consiga fazer o planejamento conforme toda a sua estratégia, né, de planejamento. Então tenta fazer tudo da melhor forma possível. Dica de número 3. Essa dica ela é muito, muito legal, né? Então assim, ó, considere, tá, gente, a ajuda de uma consultoria ou mentoria. Essa dica ela é muito importante. Muitas empresas estão aderindo a uma consultoria de gestão, uma consultoria de vendas, uma consultoria comercial. Isso é muito importante. Porque às vezes uma pessoa de fora da sua empresa vai ter análise de tudo que você está fazendo e vai te falar realmente se o que você está fazendo, se da forma que você está agindo está correto ou não. E muitos consultores eles te dão os caminhos que você deve traçar. Então alguns consultores eles te indicam qual a melhor forma de você conquistar o seu cliente, qual a melhor forma da logística de empresa, se a sua logística está correta ou não. Lembrando que a consultoria e mentoria na questão empresarial, ela é ampla porque o consultor às vezes passou por diversas centenas de milhares de empresas. Então, a pessoa, né, quando ela é bem qualificada, você precisa entender isso. Na hora de você fazer uma contratação, você precisa entender quem vai ser a pessoa ou profissional que vai te atender. Então, na hora de você fazer esta contratação, use, né, e exija qualidade nessa prestação de serviço. Porque senão tudo vai por água abaixo. Vai ser um valor que você vai gastar e você não vai ter o investimento. Então, algumas empresas até dão garantia do serviço, né? Então, cuidado nesse sentido, tá? Mas isso não deixa de fazer com que você não precise de um profissional, não é isso. Às vezes você consegue manter sua empresa de forma legal, bacana, tudo correndo bem, mas às vezes um profissional vindo te dando algumas dicas, te dando alguns caminhos, tudo pode melhorar no sentido de até crescimento pessoal e profissional, ok? Segunda dica, que a dica número 2. Segunda dica não, a dica de número 2. Utilize um software online. Gente, o software online é incrível. Na hora que você deixar de trabalhar, às vezes ali com planilha, ou às vezes com papel, e utilizar um software, você vai se apaixonar, principalmente pelo fato de ser uma tecnologia. E hoje nós estamos no momento da tecnologia, e isso é muito importante. Não se esqueça disso. O software ele vai poder te ajudar a controlar tudo que você fizer. Às vezes você tem um controle financeiro muito amplo. E aí, algumas coisas você pode atrasar, algumas coisas você pode deixar no esquecimento. Se você tiver um software, você vai quebrar esse tabu. É a mesma coisa de um sistema, né? Nós da Uniconte Contabilidade, nós tínhamos um sistema onde era um servidor. O servidor ele ficava dentro de uma CPU, dentro de um computador, e todo o nosso sistema estava concentrado ali. Até que a gente teve um problema interno, mas assim, a gente rapidamente nós consertamos esse problema e não afetou o nosso cliente. E nós já fizemos toda a migração para um sistema online, onde inclusive neste momento nós estamos em home office e todos os nossos consultores e todos os nossos setores conseguem acessar tranquilamente o nosso sistema, independente de onde a pessoa esteja, desde que tenha um computador e internet. A pessoa consegue acessar o nosso sistema e fazer todos os procedimentos devidos. Então, o software é muito importante para que você tenha qualidade ali no controle financeiro da sua empresa. E a dica de número 1, essa dica é infalível. Registre e acompanhe regularmente as operações financeiras. Lembra lá no início que eu disse que vocês têm que ter o controle de receita, despesas e qualquer outra coisa que você tenha custo dentro da sua empresa? E isso é o ponto-chave, é o ponto X da coisa. Se você souber tudo que está acontecendo com a sua empresa, no final você vai saber se a sua empresa está dando lucro ou não.
Você vai saber se você precisa vender mais, se você precisa de um melhor profissional, se você precisa ter um procedimento diferente, se a sua logística não está legal. Então, tudo isso é um efeito cascata para sua excelência. Lembrando, nem todas as empresas que têm excelência é eficiente e eficaz. E essas três coisas, excelência, eficiência e eficácia, elas têm que estar juntas, não pode estar separado. Porque senão você pode mostrar falha para o seu cliente. Então, lembrando que a gente tem que ter todo o controle, né, regularmente da sua empresa. Regularmente que eu falo, volto a dizer, diário, semanal, quinzenal, trimestral, semestral, anual. Então tenha esse controle, faça esse balanço, né? Se você não conseguir fazer um balanço trimestral, como que você vai saber o que você tem que fazer para vencer a meta do semestral e depois do anual? E o mensal também. Então você tem que ter todas essas metas. E para bater essas metas, você precisa entender o que está acontecendo regularmente dentro dessa empresa. Esse assunto foi relevante para você? Eu vou pedir mais uma vez então para você se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não esquecer de compartilhar com outras pessoas. E se por acaso você tiver alguma dificuldade, nós da Uniconte estaremos à disposição para te ajudar em todas essas etapas que nós estamos aqui falando. Lembrando que a Uniconte, ela é mais que uma contabilidade, é o braço direito do empreendedor. Muito obrigado, cuide da sua saúde e até o próximo vídeo.